Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez, mestre querido, agradecemos a oportunidade que estamos tendo mais uma vez nessa casa tão querida e amada, onde sem dúvida aprenderemos um pouco mais da tua doutrina, que sem dúvida nos conduz no caminho da verdade, à evolução, para que possamos alcançar a cada dia, a cada momento, o equilíbrio maior, a paz e a tranquilidade, a paz interior. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade que estamos tendo mais uma vez. Que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Se é para trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Uma boa noite para todos nós. Eu quase falei boa tarde, né? Acostumada com a terça-feira. Mas, mesmo que falasse, ficaria para amanhã, né? Já à tarde de amanhã, né? E quando a gente deseja boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, para ter mesmo uma boa tarde, um bom dia, não é só por educação, né? A gente está desejando mesmo que os nossos afetos, os nossos amigos tenham realmente uma noite boa, uma tarde também boa, tranquila, cheia de oportunidades aí de vitória, né? Bom, nós vamos hoje conversar sobre a perda. Por que isso, né? Porque nós convivemos com ela no dia a dia. Desde que nós nascemos, e ninguém gosta de perder, né? A vida na nossa terra, se a gente fizer uma análise, desde o momento que a gente nasce, é um exercício diário de perdas e ganhos, o tempo inteiro. Porque todas as vezes que a gente escolhe alguma coisa, nós deixamos outra. Nessa escolha, houve um ganho e houve uma perda, porque a outra que a gente deixou de escolher poderia nos dar também coisas boas, né? Mas a gente preferiu outra, então a gente perdeu alguma coisa naquela que a gente deixou para ganhar outra naquela que a gente escolheu. Então, como a nossa vida é de escolhas constantemente, no dia a dia, nós escolhemos o tempo inteiro, né? Desde a hora que a gente levanta, nós fazemos as nossas escolhas. Escolhemos o que nós vamos vestir, escolhemos o que nós vamos lanchar, escolhemos onde vamos, o que vamos fazer primeiro, né? Ou depois. Então o tempo inteiro nós estamos escolhendo. E nessas escolhas, com certeza a gente tem perdas e ganhos. Então a nossa vida inteira é assim, né? É todo um conjunto aí de perdas e ganhos. Sob o ponto de vista material, durante a nossa vida na Terra, nós temos mais perdas, sob o ponto de vista material. Mas, sob o ponto de vista espiritual, nós temos mais ganhos. Isso é só a gente observar, né? Porque mesmo naquilo que às vezes a gente pensa que perdeu, nós ganhamos. Perdendo, a gente ganhou. Né? Quantas vezes a gente ouve, né, e tem até algumas historinhas envolvidas com esse tema, de que muitas vezes a melhor coisa que poderia acontecer conosco é não acontecer o que a gente desejava. É a melhor coisa, às vezes, para acontecer. Então, como nós estamos numa doutrina lógica, esclarecedora, que nos mostra que tudo que nos acontece é o melhor que poderia nos acontecer, então, mesmo nas perdas, nós estamos ganhando. Sempre nós estamos ganhando diante do Pai. Acabamos perdendo tudo que temos no decorrer da vida, mas o que realmente importa nisso tudo, nós jamais poderemos perder, que é a nós mesmos. Nós nunca nos perdemos, nós nunca poderemos nos perder. Quando acontece uma queda ou outra, Deus nos dá oportunidades de novos ganhos, né? Da gente refazer aí a nossa vida. Nossa casa, se a gente for observar
nas coisas materiais todas, né? Nossa casa, carro, emprego, dinheiro, juventude e até mesmo aqueles que amamos, né? Os nossos afetos, os nossos amores, nada disso de verdade é nosso. Tudo isso é emprestado a nós, né? As pessoas que nós amamos, a nossa família, é um empréstimo que nós recebemos do Criador. E as oportunidades que esse Criador nos dá faz que a gente conquiste os nossos desejos, as nossas aspirações, nossos objetivos, mas que também, envolvendo coisas materiais, também não são nossos de verdade, porque só é nosso aquilo que nós podemos levar. Então, os bens materiais nós não levamos. Então, esses são empréstimos que nós recebemos durante o tempo que nós estamos aqui na Terra. A Terra é um planeta bastante grosseiro, é um planeta bastante materializado, exige muito, né, da nossa participação nisso aí. Então, nós temos aí muitos ganhos materiais que envolvem, com certeza, muitas perdas também. Se a vida é uma permanente escola, a perda é uma das principais partes desse currículo. Mas ninguém, na verdade, quer perder, com certeza. Mas também, se nós formos olhar, a gente não faz muito esforço também para não perder, né? Nós deixamos, às vezes, a coisa correr, deixamos o barco sem leme, deixamos as coisas andarem frouxamente, não fazemos a nossa parte. Aí perdemos e depois lamentamos porque perdemos. Se for fazermos uma reflexão sincera, nós vamos ver que a gente não precisava ter perdido, né? Aí é aquela história daquela frase tão comum que a gente conhece: só depois que a gente perde é que a gente dá valor. Em todos os sentidos, né? Muitas vezes a gente reclama a vida que a gente tem, a gente reclama as coisas que nos acontecem, reclama de tudo. E se por um acaso, né, acontecer qualquer perda nesse sentido, nós vamos lamentar muito, vamos falar: poxa, eu era feliz e não sabia. Isso é verdade, isso é muito verdadeiro na nossa vida. Nós não prestamos muita atenção no esforço que nós temos que fazer para conservar os ganhos, porque as perdas virão. Independentemente do nosso esforço, as perdas virão. Mas nós podemos prolongar isso aí em muitos casos. Quando fazemos a nossa parte, a gente pode prolongar, conservando, não é, esses ganhos que temos. Cabe a cada um, então, fazer a sua parte para manter os nossos ganhos. Se a vida é essa escola e a perda é um desses principais currículos, a perda deixa um buraco muito grande no coração. Seja qual for a perda, né? Seja qual for, ela nos deixa um vazio muito grande. Mas esse vazio, ele não precisa ficar vazio, né? Não resta dúvida. Mas esse buraco que fica, esse vazio, pode despertar muita coisa boa em nós. Pode despertar um amor em nós e poder também despertar o amor de outras pessoas por nós. Porque nós, independentemente da nossa vontade de querer, a gente é solidário por instinto. Nós não gostamos de ver ninguém sofrer, nós não gostamos de ver um amigo em dificuldade. Então, não é nem que a gente queira, mas a gente tem aquela vontade de fazer alguma coisa, né? De nem que seja dar a nossa presença para aquela pessoa saber que ela tem alguém que ela possa contar. Então, isso desperta o amor de outras pessoas por nós e também o nosso por outras pessoas, porque nós aí conhecemos os nossos amigos de verdade. A gente vê com quem a gente está lidando, com quem a gente pode confiar, né? Porque é nesses momentos que a gente conhece realmente os nossos amigos. No instante
do nascimento, nós já começamos a perder, né? Desde que a gente nasce, cabe a cada um, então, fazer a nossa parte para preencher esse vazio e para manter os ganhos, para que a gente depois não chore, né? No nosso nascimento, a gente, quando nasce, já nasce perdendo. Perdendo o quê? Perdendo aquela casinha quentinha dentro do corpo da nossa mãe, tão confortável ali, né? Nada nos acontece, a gente não precisa fazer esforço para nada. A gente recebe alimentação pelo cordão. Na maioria dos casos, a gente recebe o carinho da mãe, né? Somente em alguns que isso pode não acontecer. A gente percebe o desejo daquela família, da gente nascer feliz, nascer bem, com saúde. Então é um cantinho tão confortável, tão bom, né, que a gente não corre muito risco ali. Mas ao escapulirmos aí, ou sermos violentamente arrancados da nossa casinha por uma cesárea, que deve ser terrível, né, para os bebês, porque quando a gente faz o esforço para nascer, a gente vai se acostumando e se adaptando. Mas imaginemos a gente quietinho ali na nossa casinha, tão feliz, tudo tão quentinho, vem aquela mão e pá, arranca a gente dali. Olha que violência, né? Que coisa mais triste que a gente deve sentir. A gente não lembra, mas a gente deve sentir uma tristeza. Aí a gente já vai ter até que respirar, fazer esforço para respirar. Nem isso a gente fazia. Então, é uma grande perda essa que acontece no momento do nascimento. Iniciamos, portanto, a nossa vida nesse mundo aí, seja que a gente não sabe nem se vai dar conta de tudo que tem que fazer, né? Saímos do colo materno para ser lançados, então, num mundo cheio de incertezas. Então, olha quantos medos, né? Quantos temores, quanta ansiedade essa alma passa nesses momentos em que ela tem que encarar o mundo, né? À medida que nós vamos crescendo, desde pequenininhos ali, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos perdendo muitas coisas, né? A gente não se dá muito conta, porque essas coisas acontecem tão naturalmente. Mas olha, nós vamos perdendo nossos amigos, porque mudam de escola, vão para outra cidade, né? Às vezes não são aprovados, ficam em uma outra série, a gente vai perdendo aquele contato mais direto, né? Então perdemos os nossos amigos, perdemos nossos brinquedos, né? Porque à medida que a gente vai crescendo, a gente não se interessa mais por aquela boneca, por aquele aviãozinho, por aquele caminhãozinho, não quer nem se desfazer deles, mas não é mais para nosso uso, né? Então acaba sendo uma perda, não resta dúvida. A perda daquele interesse que era tão bom, né? Outro dia eu e meus filhos, a gente ainda estava conversando que na minha época de criança, de jovem, assim, tinha ainda esses jogos que hoje estão até mais modernizados, o banco imobiliário. Como eu gostava de jogar banco imobiliário com os meus irmãos. Aí eu cheguei na casa do meu filho, eu vi lá banco imobiliário, ainda falei, poxa, eu gostava tanto de jogar isso. Ele falou, mas tinha na sua época? Eu falei, tinha. Aí ele falou, vamos jogar. Olha, eu não tive muito interesse, eu não achei graça nenhuma naquilo. Não deixa de ser uma perda. É uma perda que a gente vai tendo no decorrer da vida. Perdemos o nosso namoradinho ou a nossa namoradinha de infância. Perdemos os professores que a gente gosta tanto, né? Às vezes eles vão para outra escola, ou nós que vamos, ou passamos para outra turma e não vamos ter mais aula com aquele professor ou aquela professora que a gente gostava tanto. Tudo é perda, tudo é perda. A gente não se toca, mas é. Os sonhos de infância, perdemos também aqueles sonhos de infância. Muitas vezes, e lamentavelmente, perdemos o encanto da infância. Nós deveríamos continuar com aqueles olhos encantados que a gente tinha quando era criança, porque uma criança se encanta com tudo. É um bichinho andando na parede, é uma borboletinha, tudo ela acha graça, tudo ela acha lindo. E a gente perde, infelizmente. Isso é uma grande perda, porque se a gente conseguisse manter nossos olhos encantados, nós seríamos mais felizes, porque a gente poderia achar mais graça das coisas, rir mais, ser mais feliz.
perdemos nossos amores, perdemos nossa liderança com o passar do tempo, né? É interessante, muitos daqui com certeza já passaram por isso. Nós, em um determinado momento, a gente está no comando, né? Nós estamos atrás do volante do nosso carro, nós estamos decidindo nossas coisas, nossa vida, o que fazer, o que não fazer. Mas dali a pouco, nós saímos de trás do volante e vamos, nem é para o lado, hein? É para trás do carro, né? É ou não é uma perda? É, porque quando isso acontece, é porque a gente já não está muito mais em condições de guiar nosso carro. E é uma perda muito grande. Perdemos a nossa saúde, muitas vezes por nossa culpa, ou melhor, na maioria delas, por nossa culpa. Com certeza os espíritos falam isso, que nós não deveríamos sofrer tanto com a nossa saúde. Mas são as nossas atitudes, o nosso comportamento, né, que faz isso acontecer. Eu, quando comecei a ter um probleminha na coluna, eu estava com até para andar estava difícil. Quando eu cheguei no consultório de um médico lá em Niterói, ele fez tudo, ele examinou o exame e falou assim: olha, eu sinto te dizer, você é a única responsável por estar assim. Porque ainda mais coluna, que a gente faz muita bobagem, só faz. Então ele foi citando tantas e eu fui recebendo todas e dizendo para ele, eu mesmo sem ouvir isso, eu tinha consciência de que isso foi uma coisa que eu procurei. Eu procurei tanto que achei, né? Então, essas questões de saúde, elas na maioria das vezes é por conta da nossa imprudência, negligência, da gente não se cuidar, e a gente perde mesmo, né? E depois para retomar é muito difícil, né? Perdemos a nossa força. É muito difícil isso. É muito difícil quando a gente vê que a gente não tem mais força de opinião, né? Força para fazer as coisas e acontecer, porque o tempo passa. E nesse tempo que passa, o ciclo da vida também vai junto com ele, né? Não é ele que é o responsável, mas durante o tempo que ele passa, a vida também vai seguindo o seu curso e nós vamos envelhecendo. Então perdemos em algumas vezes até mesmo a nossa vontade de viver. E isso é triste. Chegando a esse ponto, realmente é doloroso, né? Nossa realidade na Terra, nós precisamos saber que ela não é permanente. Por isso que nós temos muitas perdas. Nada permanece, nada fica, né? Tudo passa. Nós temos que ter essa consciência. Tudo é transitório e temporário. Por mais que nos esforcemos, acabamos concluindo que não é possível encontrar a permanência em nada. E acabamos aprendendo que nossa segurança não pode depender de tentar conservar essas coisas. Nós não vamos conseguir tudo, né? Conservar tudo que acontece, que gostamos, e impedir a perda. Nós não vamos conseguir. Não está no nosso controle. Por isso que nós temos que aprender a conviver com isso, que é constante, é diário, é rotineiro na nossa vida. Não é? Diuturnamente nós estamos ali perdendo algo significativo para nós. E nos obriga a sair da zona de conforto, que a gente tanto gosta, né? Que a gente tanto quer ficar. Uma das grandes lições que a vida nos dá é que nem sempre conseguimos o que queremos, mas sempre recebemos aquilo de que precisamos, mesmo que isso não se encaixe na nossa expectativa. Fizemos uma escolha de provas, isso já resume essa questão aqui. Viemos para o mundo e somos aqui atraídos por tanta coisa, seduzidos por tantas coisas, e aí a gente começa a não achar muita graça
na vida que nós temos, mas é a vida que nós escolhemos, porque é dela que nós precisamos para a evolução, para alcançar um aperfeiçoamento maior. Ainda que não queiramos nos envolver com nada nem ninguém, para não ter o que perder, porque tem gente que pensa assim, não quer nem fazer amigo, não quer nada, nem quer muitas coisas, para não ter o que perder, para não sofrer. Teremos que conviver com as transformações naturais e ainda o que é pior, teremos que passar por tudo sem o apoio dos amigos que a gente não soube fazer, ou que tínhamos e não soubemos conservar, para não ter que se aborrecer, porque eu não quero amizade não, porque depois, se tiver um problema eu vou ter que me envolver, eu vou ter que fazer alguma coisa. Conheço várias pessoas assim, que preferem viver dentro da sua casa mental, dentro de si mesmo, para não ter que se envolver com nada nem ninguém, para não ter que se aborrecer. Mas aí, quando os problemas chegarem, e eles vão chegar, nem o apoio dos amigos essa pessoa terá, porque ela não conquistou nenhum, e se os tinha, não conservou. E até mesmo da família, que jogamos para fora da nossa vida, para não ter problemas e nem aborrecimentos. Quantas vezes a gente não quer nem visita de parente, e ainda ouve aquela frase, parente, só em álbum de retrato, Deus me livre. Pois é, mas a família é o que temos de melhor. Queiramos ou não, é a família, o sangue tem alguma força, não tem toda, porque a alma é que manda, mas é a família, né? Por mais que dois irmãos possam ter problemas, quando um precisa do outro, está lá. Né? Às vezes a gente fala, nossa, mas como meus filhos brigam? Vai lá, manda alguém fazer alguma coisa com um deles, que o outro vai em cima, não vai permitir, porque a família é o que nós temos de maior, de melhor, né? É o nosso núcleo, são os nossos afetos. Tem desafetos nela? Tem, mas tem para que se transforme em afeto e não para que permaneça no desamor, né? Então é muito importante isso. Isso até nos lembra a cínica de Diógenes. Lembra de Diógenes, aquele filósofo grego, né? Que ele dormia dentro de um tonel? Todo mundo já leu ou já ouviu falar alguma coisa a respeito dele, né? Ele dormia dentro de um tonel porque ele tinha como lei própria a desnecessidade do supérfluo. Ele não queria ter nada. Ele dormia num tonel, era como um mendigo, e ele andava com uma lamparina não, um lampiãozinho pela rua de dia, procurando um homem correto. Ele era doido de pedra, né? Mas não era doido não, porque ele tinha pensamentos importantes, né? Então, mas quando se fala em cínica de Diógenes, porque ele, aparentemente, ele era uma pessoa cínica. Ele era contemporâneo de Alexandre o Grande. E Alexandre ouvia muito falar, aquele conquistador, aquele guerreiro. Ele só conquistava, ele ouvia muito falar de Diógenes, e um dia ele foi lá conversar com ele. Ele falou, todo homem tem seu preço, pensando, né? Porque ele era um conquistador, todo homem tem seu preço, e eu vou encontrar o preço de Diógenes, né? Então ele foi conversar com Diógenes, e ele deu a ele a oportunidade de escolher o que ele quisesse. O que ele quisesse seria dele. Ele olhou para Alexandre e falou assim, por favor, não me tires o que não me podes dar. Afasta-se que você está tapando o sol que me aquece. Foi o que ele falou para ele. Alexandre ficou encantado com aquele homem, né? Porque deu a ele a oportunidade dele poder ter o reino que ele quisesse, né? Que ele tinha tantos. Mas ele disse isso. Aí Alexandre falou, se eu não fosse quem sou, eu queria ser Diógenes. Né? Então, naquela loucura dele, ele foi uma peça importantíssima. Agora, alguns historiadores dizem que ele não era desprendido, não. Que ele não tinha nada para não temer perder. Para não ter que sofrer quando perdesse. Aí é outra história, né? E quantas vezes a gente age dessa maneira? A gente não quer as coisas para não ter, não sofrer quando perder.
Bichinho é uma coisa assim parecida, né? A pessoa às vezes tem um animalzinho de estimação, se agarra tanto a ele, aí sofre tanto quando ele vai que fala assim, olha, nunca mais eu quero nenhum bichinho, porque do jeito que eu sofri quando morreu, pois é, mas se a gente for pensar assim, nós vamos também, né, nos isentar daquele carinho, daquela atenção, daquele amor incondicional que durante a vida também ele nos deu. E se a gente pensar dessa maneira, nós vamos ter absolutamente nada, vamos ser como Diógenes. Nós não vamos ter filhos, Deus me livre, eu não posso ter filho, imagina se eu perco. Ora, se formos pensar assim, estamos perdidos, perdidos na nossa solidão e na nossa dor. Então, isso não é possível, né? Quando se fala, ele era um cínico, né? Ele era, mas sabe de onde que vem essa palavra cínico? Toda a teoria de Diógenes, ela estava envolvida com os cães. Ele vivia como cão, livre, sem ter nada, ele dormia onde ele quisesse, como os cães. E ele era meio cercado de animais mesmo. E essa ideia dele, né, essa filosofia cínica dele, vem da palavra cão, né? Que em grego, acho que é kinou, se eu não me engano, era cão em grego. E vem daí essa conotação da coisa cínica, mais relativo ao sino, ao animal, ao cachorro. Né? O que é sinofilia? Amigo do cão. Então, essa coisa cínica não é a conotação que nós entendemos hoje, né? É um pouco diferente, né? Muitos não sabem conviver com as coisas e situações exatamente como elas são. Muita gente não tem condição de conviver com a perda, de conviver com a saída da rotina para um lado que ele não deseja. Mas isso faz parte da vida. Temos que entender essas coisas ou vamos sofrer muito. Pensamos que não vamos perder o vigor da juventude. Pensamos isso. Quando estamos no auge da nossa saúde, né, da nossa virilidade, a gente acha que a gente não vai perder isso, mas vai. Se não for perder, vai morrer antes. Porque quem não fica velho morre cedo. E quem fica velho perde isso. E ninguém quer morrer, então vai perder. Tem que se preparar para realmente ter uma qualidade de vida melhor. Quando chegar lá na idade que falam que é a feliz idade, mas que de feliz não tem nada, na verdade, porque é uma idade cheia de problemas e dor, que é por conta do próprio curso da vida. Nós não temos que ser infelizes porque estamos com uma idade avançada, estamos idosos. Mas dizer que é a mais feliz, isso é hipocrisia, porque não é a mais feliz. Ela pode ser até feliz, se a gente trabalhou para isso, mas dizer que é a mais, isso é uma bobagem. Porque na prática, realmente não é, né? Então pensamos que não vamos perder saúde, que não vamos perder a lucidez, a nossa agilidade, né? Quando vemos, às vezes, uma pessoa de idade na nossa frente, na rua, com aquela dificuldade de andar, parece que ela está com peso amarrado nas pernas, a gente, às vezes, se incomoda. Poxa vida, devia estar em casa, porque fica aí incomodando e atrapalhando a gente a andar. Nós também vamos ficar assim. Nós também vamos ter aquele peso nas pernas, a dificuldade de andar, porque nós vamos perder essa saúde que nós temos. Né? Essa virilidade, essa mobilidade, tudo isso vai diminuir. A gente pode não perder, mas vai diminuir. A nossa agilidade, vamos perder as pessoas que nós amamos. Vamos perder. Porque se nós não os perdermos, eles vão nos perder. Isso é da vida, isso é a realidade. Mas acabamos realmente nesse exercício aí de perdas que não tem que nos fazer sofrer do jeito que a gente acha ou pensa, né? Não temos que viver pensando nisso, porque não é esse o objetivo da vida. Mas precisamos admitir que a vida é perda e a perda é vida. Nenhuma perda é totalmente perda. Sempre tem nela um recomeço, o início de uma outra etapa, uma outra forma de ver as coisas, uma outra forma de viver. E nós
somos extremamente adaptáveis às condições de vida que quando se apresentam para nós, né? Então, nós somos muito adaptáveis. Somos animais, né? Somos animais. E os animais se adaptam a tudo. Nós só somos os animais do reino da inteligência superior, mas somos animais, né? Então, nós nos adaptamos muito bem às situações. Existe um antigo ditado judeu que diz que se dançarmos em muitos casamentos, iremos chorar em muitos funerais. É lógico, é verdade, né? Isto significa que se estivermos presentes em muitos inícios, provavelmente estaremos muito também presentes em muitos finais, né? Faz parte da vida. Se tivermos muitos amigos, o nosso quinhão de perdas é maior. Mas coisa boa ter muitos amigos, né? Só pelo fato de ter muitos amigos somos felizes. E quando os perdermos, ou um ou outro, lamentamos sim, mas agradecemos por ter tido como amigo aquela pessoa que é tão difícil, né? Amigo de verdade é muito difícil. Nós temos sim conhecidos, mas amigo não é muito fácil de ter, né? Podemos ter muitos conhecidos, mas temos poucos amigos, porque é muito complicado isso. Quem sofre uma grande perda recebeu uma bênção muito especial da vida, o ser querido, que lhe deu tantas alegrias e agora está partindo. Então é a maneira de ver, é o ponto de vista, é a maneira de olhar essas perdas que nos fazem sofrer tanto. Mas como nós estamos na doutrina espírita e temos certeza absoluta que vamos reencontrá-los, não é uma perda para sempre, é temporária. E nem precisa a gente morrer para encontrar, porque eles estão em torno de nós, eles estão junto de nós, eles só não têm os corpos, mas estão presentes na nossa vida e ficam felizes quando estamos felizes, mas também sofrem quando estamos sofrendo. As perdas podem ser grandes ou pequenas, não importa, né? Podemos ter grandes perdas, como perdas pequenas, que também nos incomodam muito. Podem ir da morte de um ser querido à perda de um número de telefone. Vocês podem falar, ela endoidou de vez. Falar que a perda de um número de telefone pode nos fazer infelizes? Pode. Quer ver uma situação? Imaginemos que a gente encontra uma pessoa que nós não vemos há muito tempo, que nem mora na cidade, e que conviveu conosco, e que nós não temos contato com essa pessoa, e nem com ninguém que conheça essa pessoa. E no momento difícil da nossa vida, ela surge ali na nossa frente e é capaz de nos ajudar. Aí ela passa um número de telefone, porque ou dá papelzinho, ou a gente anota nessas tecnologias avançadas que temos, né? Eu não tenho não, mas muita gente tem, a minha não é avançada. Mas tudo bem, a gente anota. E aí? Se anotou lá na tecnologia e não anotou direito, aquilo se perde. Se anotou no papelzinho, ele também voou e foi embora e caiu e sumiu. E aí? Olha o desespero. Porque a gente não tem mais como falar com essa pessoa. Não é uma grande perda, porque essa pessoa iria nos ajudar em algo que a gente está precisando muito. Então, olha só como a perda de um número de telefone pode ser uma grande perda na nossa vida. Mas podemos perder um casamento, pode acabar. Podemos perder um bem material. Podemos perder um emprego. Podemos perder nosso animalzinho de estimação. Ou podemos perder um ente muito querido. Então, tudo isso é perda. Tudo isso é perda. Tudo isso nos faz sofrer muito. E na maioria das vezes, nós poderíamos evitar aquela perda. Quantas vezes a gente pode evitar a perda de um emprego? Né? Pode ser que a gente não consiga num determinado momento, mas se nós não formos um empregado bom, a gente pode perder por culpa própria, né? Perder um bem material também, a gente pode não administrar muito bem e perder o nosso negócio. Então, nós temos muita culpa, a gente não soube conservar os ganhos, aí perde. Podem ser permanentes as nossas perdas, pode ser para sempre.
Para sempre é uma palavra muito longa, mas para sempre na encarnação de hoje funciona. Então a gente pode perder para a morte alguém que para sempre nessa encarnação é a realidade. Como também a gente pode ter perdas temporárias, né? Como quando um filho sai da nossa casa para estudar fora. Olha, é uma grande perda. Aquelas vozes tão intensas na casa, aquele burburinho, aquele barulho, aquela alegria, cessa. Não mais as vozes, não mais o burburinho, não mais a alegria do movimento da casa, mas que não se calaram, foram fazer barulho em outro lugar. Então é uma perda temporária, não é uma perda definitiva, né? Então isso tudo faz parte do movimento da nossa vida. São 5 os estágios que nós podemos vivenciar quando temos uma perda. Olha só. São 5 estágios que a gente passa: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Todo mundo passa por esses 5 estágios. Uns demoram mais que outros em alguns deles, porque depende de cada um como ele vai vivenciar a perda que está tendo. Mas passa por esse estágio. Primeiro de tudo é negar. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo comigo. É o que a gente logo fala, né? Não acredito. Por que eu? Aí vem logo aquela pergunta: por que eu? A gente queria que a desgraça fosse para o outro, né? Mas não foi. Está lá com a gente mesmo, né? Aí vem a raiva que dá. Quando a gente constata realmente que a coisa séria está acontecendo, vem aquela raiva e a gente diz: não me perdoo. Principalmente se a gente teve culpa. Se a gente reconhece que teve uma parcela grande aí de responsabilidade. Aí a gente diz: não me perdoo, eu devia ter tido mais cuidado. Porque eu não prestei mais atenção, porque eu não cuidei mais. A raiva que tá. De quem? Da gente. Primeiro a gente tenta, na hora da negação, culpar o outro. Na hora da raiva no início, a gente quer achar um culpado, mas a gente não encontra. Aí tem que reconhecer que realmente errou. Aí depois vem a fase da barganha, né? Quando a gente diz assim: olha, eu prometo que se eu conseguir sair dessa, eu não repito isso, eu não faço mais. Só que às vezes pode não conseguir sair, né? Depois dessa fase vem a depressão. Aquela tristeza que dá por reconhecer o fato, por reconhecer que está numa situação difícil. E aí não resta dúvida, fica triste, muito triste. Como diz Manuel Bandeira, triste de não ter mais jeito. Aí entra no último período que é capaz de salvar a situação, entra na aceitação. Quando a gente aceita o que acontece, a gente luta para melhorar. Então a última fase é a melhor delas, porque a gente passou por todas as outras, aceitou o problema e vai reagir, vai fazer algo para melhorar. Isso não é uma regra, mas é mais ou menos o que acontece com todo mundo. Cada um sofre do seu modo, mas a maioria passa por esses estágios quando acontece uma perda. Sucessivas perdas nos tornam fortes e mais preparados para enfrentar os problemas da vida. Isso é real. Às vezes, quando acontece um problema, a pessoa está com mais idade, aí o outro vem falar: não fala para minha mãe não, ela já passou por tantas. Eu falo: ó, é muito mais forte que você. Porque as perdas nos fortalecem. Porque a gente tem que reagir, senão a gente não vive, né? Então nós precisamos, o instinto de conservação nos leva a isso. O tempo se encarrega de tirar de foco e a gente se refaz. Então, quanto mais perda, mais forte a gente está. Uma pessoa que não sofre perdas, ela não está preparada para isso. Então ela cai muito rápido, né? E para levantar é até mais difícil. O sofrimento precisa sempre ser vivido. Não adianta fingir que não aconteceu, porque aconteceu. É fato, aconteceu e não podemos mudar.
Se a gente puder, ótimo, a gente muda, mas se for uma perda irreparável, a gente não pode mudar. Então precisamos vivê-lo, precisamos viver o luto. É importante isso. Falar, chorar, é importante para que a gente se livre disso, né? Para que a gente faça aquela catarse, põe para fora realmente toda aquela dor e todo aquele sofrimento, para que a gente possa se refazer. Cada um tem seu tempo e vive o processo de seu modo. As perdas nos deixam muito mal realmente, né? Deixam vazio, nos deixa indefesos, nos deixa imobilizados, paralisados, impotentes, às vezes revoltados, tristes e com medo. Todo mundo fica assim, não é? Nós não somos super-heróis, todo mundo fica. Às vezes as pessoas falam, que bom que os espíritas, né, encaram as coisas feias. Espírita é uma pessoa que acerta, que erra, que ama, que faz o que não deve, que chora, que sente, que sofre também com as perdas. Apenas tenha certeza do reencontro. Mas a ausência da presença física dói muito para todo mundo. A única certeza de que temos é que tudo passa. Isso a gente tem certeza. E não precisa ser espírita ou de qualquer religião para entender isso, porque todo mundo vivencia perdas e passa. Aí fala, o tempo cura tudo. Não, o tempo não cura nada. O tempo só tira de foco. Ele passa, tira de foco aquela dor, outros acontecimentos tomam conta, né? Outras circunstâncias chegam e aí sai de foco. Mas existe, fica em cada um de nós aquele vazio se a gente não preencher, porque temos que preencher. A chave da paciência reside na certeza de que tudo vai dar certo. A cura e o restabelecimento da vida diante de qualquer perda vai estar de acordo com a compreensão que tivermos desse fato. Principalmente se somos responsáveis por aquela perda, temos que encarar isso aí e mudar. E dar a guinada necessária, seja qual for o grau necessário, a gente tem que fazer. Porque assim, compreendendo os fenômenos da vida, nós vamos conseguir nos curar. Precisamos ter paciência. Então a chave da paciência reside exatamente nisso, de que tudo vai dar certo. Se não deu ainda, porque não acabou, não chegou ao final, mas vai dar. Porque Deus sempre nos oferece aquilo que nós precisamos para nosso bem, ainda que venha de uma forma que a gente não abone, que a gente não goste. Precisamos desenvolver essa fé, que somos filhos queridos do Pai que não vai nos abandonar. De que existe um plano de Deus para nós, fora do que nós fizemos para nós quando reencarnamos, que desconhecemos e é maior do que tudo. Porque nós pensamos estar no controle de tudo, mas não estamos no controle de nada. Estamos no controle da nossa vida relativamente. Mas Deus está no controle de tudo. Talvez não possamos recuperar o que perdemos, mas poderemos nos curar, com certeza. Em algum momento dessa jornada, compreenderemos que nunca tivemos nada, na verdade, pela qual estamos chorando a perda. Nem as pessoas não são nossas, né? Os nossos filhos são presentes temporários, nos foram emprestados, são hóspedes do plano espiritual na nossa casa, não são nossos. E nós os tivemos, fomos aí o veículo deles reencarnarem para prepará-los para a vida e não para nós. Nós vamos ensinar a voar, mas nós não vamos voar o voo deles, né? Isso é importante que a gente reconheça. Em algum momento a gente entende que esta pessoa ou esta coisa, seja o que for, não nos pertencia da maneira como nós imaginávamos.
mas também compreenderemos que sempre as teremos de outras formas, de outras maneiras, no nosso coração, no nosso sentimento, no nosso arquivo mental. Nós plasmamos aquilo que amamos, aquilo que gostamos, né? Nós temos isso, nosso poder de carregar no nosso arquivo mental, que estará conosco para sempre, para a eternidade, né? As pessoas e as coisas com as quais nós compartilhamos e amamos, né? Uma das principais descobertas é que é melhor perder um grande amor do que nunca ter amado, né? Quem não tem um amor para perder é triste, porque não amou. Sentir saudade é a melhor coisa do mundo, porque só se sente saudade daquilo que ama, daquilo que amou, dos bons momentos que teve. Ninguém sente saudade de desgraça. Então, coisa boa é sentir saudade, é sinal que passamos por momentos deliciosos, momentos muito felizes, muito bons, né? Para que a gente possa viver. Perder alguém que se ama pela morte pode não ser a pior das perdas. A gente pode até achar isso, mas pode não ser a pior. Pergunte uma mãe que tenha um filho numa dessas penitenciárias aí, numa cela que cabe 5, tem 30, naquela condição subhumana. Pergunta a ela, o que ela preferia se ela pudesse escolher, né? Ela sofre o tempo todo, é terrível uma situação dessa. E outras formas em que uma pessoa pode ver um filho, muito pior do que ver aquele filho passando para a dimensão dos espíritos, que é a lei da vida. Todos nós vamos passar, todos nós vamos vivenciar isso. Apesar da falta da presença física, somos capazes de encontrar novas maneiras de conviver com esse amor, pois continua presente em nosso coração, na nossa lembrança, no nosso sentimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, está lá assim, é um recadinho, né, de Sanson, que ele fez parte até da Federação Espírita de Paris. Ele é um espírito feliz. No Céu e Inferno tem um depoimento lindo dele, ainda na vigília do próprio corpo, né? Ele um espírito feliz. Ele diz o seguinte: mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais os transborda de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Pior do que perder a presença de quem se ama, aqui não é mais Sanson, né, o que estamos falando. Pior de perder a presença de quem se ama é perder o seu respeito, a sua admiração, né? É perder aquilo que nós não podemos perder de ninguém, a confiança, o respeito, a admiração. Isso é muito pior do que perder pela morte, né? Porque nós não vamos ter a presença dessa pessoa e nem mais o seu amor. Isso é muito pior. É que a gente encara a morte como o pior dos problemas, mas não é. A morte é o fim de um ciclo e começo de outro. Então é natural, faz parte da vida, em todos os setores, com tudo o que acontece. Até para germinar uma semente tem que morrer, senão ela não gera outra árvore. Muitas vezes a perda de bens materiais nos dá a oportunidade de descobrir o que realmente é essencial na nossa vida. Quantas mudanças acontecem, quantos valores são reajustados diante de uma perda material, quando uma pessoa vê que realmente aquilo ali não era a vida dela, né? Nós tivemos isso aqui em Friburgo. Quantas pessoas perderam tudo, perderam seus arquivos de história, mas continuaram vivas, se refizeram e viram que não eram aquilo, que são muito mais, as pessoas são muito mais do que seus bens materiais. Às vezes, apegamos-nos tanto a um objeto que ganhamos de alguém que a gente ama, né? Que essa pessoa está partindo,
que a simples ideia de perdê-lo nos faz sofrer, como se a gente estivesse perdendo a pessoa outra vez. Alguma coisa que a gente tenha ganho de alguém que está indo embora, né? A gente guarda aquele objeto como se estivesse guardando aquela pessoa. Mas se de repente a gente perde aquele objeto e a gente vê que aquela pessoa continua em nós, no nosso arquivo mental, no nosso sentimento e no nosso pensamento, é que a gente vê que as coisas não têm tanto valor assim, né? Elas têm valor pelo que elas representam. Mas o que elas representam, para nós, é muito maior do que qualquer objeto. A maioria das coisas que possuímos não encerram o significado em si. Na verdade, elas significam muito para nós por causa apenas do que elas representam. As perdas podem nos levar a descobrir talentos ocultos. Quantas vezes uma pessoa perde um emprego e ela descobre um talento que tinha, que vai lhe dar uma satisfação e uma alegria muito maior do que a que ela tinha. As perdas podem nos levar a descobrir esses talentos que estavam inatos e adormecidos em nós e que são para ser despertados, porque muitas vezes a nossa tarefa está ali, não está no que fazíamos. Por isso, muitas vezes somos desviados da nossa rota de ação justamente para fazer aquilo que deve ser feito. Quando pensamos em perder, o que nos vem à cabeça são grandes tragédias, grandes perdas, mas as pequenas perdas também são importantes. Elas nos dão muitas lições. As lições estão por todo lado à espera de um aluno atento. Por isso que a gente vê, toda perda é um recomeço. É o início de algo. Mas a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Alguém que está preso em uma cama sabe o valor de ganhar a liberdade e pelo menos ir ao banheiro sozinho, de tomar um banho. A gente faz isso e nem sabe quanto nós temos de ganho. Podemos fazer o que a gente quer, levantar a hora que a gente quer, pegar uma água para beber a hora que a gente quer. Tem pessoas que são totalmente dependentes de outras e acabam se adaptando à situação. Perder nos faz mais solidários com a dor do outro. Diminui a nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa empáfia, o nosso orgulho e mostra a nossa impotência diante das lições da vida. Por isso que as perdas são importantes, muito importantes para o nosso aprimoramento. Como Paulo disse, é necessário sentir o espinho na carne. Quando a gente não passa pelo problema, não consegue dosar esse problema que o outro está sentindo. Ajuda-nos a aprofundar a maneira como entendemos os outros. Liga-nos uns aos outros de um jeito que nenhuma outra lição na vida é capaz de fazer. Mas as perdas fazem isso. Precisamos ter a compreensão de que as coisas em nossa vida são dinâmicas e fluidas. Quando estamos ganhando, desejamos a eternidade para aquilo ali. Ficamos fechados quando perdemos, com medo de perder mais coisas, e quando perdemos praticamente aquilo que a gente deseja e gosta tanto, né? Julgamos que o nosso sofrimento não terá fim, mas ele vai ter fim, porque tudo passa, nada permanece nessa vida. É necessário aprender com as experiências doloridas, porque não é só com as alegrias que a gente aprende. A felicidade não é o que temos, é o que fazemos com o que nós temos. Sejam perdas ou sejam ganhos, há pessoas que mesmo com muitos ganhos são angustiadas e são oprimidas. Então a felicidade não é o que acontece na nossa vida, mas como nós elaboramos esses acontecimentos. A Lia Luft escreveu um livro muito interessante, que eu li e gostei muito, chamado Perdas e Ganhos. Eu trouxe um trechinho aqui, pequenininho desse texto. Ela diz assim: das coisas belas que acabaram, nos vem sempre uma luz e uma capacidade de ver o mais banal com algum encantamento. Essa é a secreta mirada que todos podem exercer, mas que se turva pela presença, pelo excesso de deveres e exigências de sermos o que não podemos ser. Para viver qualquer fase com alegria, viver com elegância e vitalidade,
é preciso acreditar que vale a pena. Que existem modos de ser feliz, mais feliz. E podemos persegui-los. Mas essa não é uma caça aos tesouros comprados com dinheiro. É uma perseguição interna dos nossos valores, do nosso valor, da nossa crença e do nosso real desejo. Quem sabe, perder nos faça amar melhor isso que só nos será tirado no último instante, a própria vida. Achei muito bonito esse texto que ela põe nesse livro, né? Porque essa frase, então, me tocou. Quem sabe perder nos faça amar melhor isso que nos será tirado no último instante, a própria vida. Porque às vezes a gente passa uma vida sem amar a vida que tem. Das perdas sempre ficam lições valiosas, que mudam a nossa maneira de ver as coisas, mudam o nosso comportamento, as nossas atitudes diante da vida. A perda balança a nossa estrutura mental. Diante das perdas, precisamos ser resilientes. Sabe o que é isso? Resiliência. Resiliência é uma palavra que vem da física. Significa a capacidade de um material de voltar ao estado normal depois de submetido a uma pressão. Fazendo uma transposição para a nossa vida, a resiliência é a capacidade de não se despedaçar quando a pressão alcança níveis quase insuportáveis com as nossas perdas. Suportar reveses, conviver com condições adversas, atravessar períodos difíceis sem perder o eixo. Isto é resiliência. A pessoa resiliente é aquela que não se dobra, ou melhor, não se quebra na tempestade, mas se deixa curvar pelo vento para não ser arrancada. Depois, recupera-se e segue adiante. Há sempre um retorno, um acontecimento que fará inundar a nossa alma de vida e de amor. Tenhamos certeza disso. Nenhuma perda é para nos fazer sofrer a ponto de não querer mais viver. Porque há sempre um retorno, há sempre uma coisa boa para acontecer na vida da gente. Deus é nosso Pai amoroso e nos quer bem. E quando manda alguma coisa que a gente não gosta, na verdade, a gente aprende no Espiritismo que Ele não mandou nada. É uma consequência do mau uso do livre-arbítrio. Ele nos deu apenas a oportunidade de fazer o nosso resgate. A felicidade é uma experiência ligada à sabedoria e não aos ganhos. A vida é feita de permanentes escolhas e de todas as vezes, todas as vezes que escolhemos algo, perdemos alguma coisa, como eu falei lá no início. Né? Nós estamos resgatando lá o início da nossa conversa hoje. É como plantar uma árvore em frente à nossa janela. Perde-se parte da paisagem, mas ganha-se sombra e troca o silêncio pelo gorjeio da passarada ao amanhecer. As folhas caídas de outono são um símbolo de que tudo se renova. Assim, podemos entender que na vida tudo tem seu tempo. Com esta consciência, nos livramos da ansiedade, dando ao tempo seu próprio tempo. Muita paz para todos, que nós possamos encarar melhor as nossas perdas e valorizar mais os nossos ganhos, porque são muitos, né? São tantos que a gente nem se toca, como se isso fosse uma obrigação do céu e um presente de Deus. Muita paz.